Existe uma solidão que só a estrada conhece. Uma solidão que se estica junto com o asfalto, engolindo as luzes da cidade e deixando para trás apenas o zumbido do motor e o vasto breu da noite. É nesse vazio que as histórias nascem. Ou, por vezes, é para lá que elas retornam. Para a maioria, uma estrada é apenas um caminho entre dois pontos. Mas para alguns, como para o jovem caminhoneiro Afonso Guimarães, de Itapetininga, São Paulo, ela se tornou o ponto final. O ano era 1970. O Brasil vivia sob um regime que sussurrava ordens e silenciava vozes. Mas nas estradas de terra batida, que cortavam o interior paulista, o único poder que realmente importava era o da natureza e o das lendas que os mais velhos contavam ao pé do fogo. Afonso, um rapaz de 20 e poucos anos, de mãos calejadas pelo volante e o coração ansioso para rever sua noiva, Clara, não dava ouvidos a essas histórias. Para ele, eram apenas contos para assustar os viajantes novatos, uma forma de preencher o silêncio opressor das longas madrugadas. Seu mundo era concreto, feito de diesel, prazos de entrega e o sonho de construir uma vida simples ao lado da mulher que amava. Naquela noite de junho, uma garoa fina e persistente caía sobre a rodovia Raposo Tavares, transformando a pista numa fita escura e espelhada. O ar cheirava a terra molhada e a solidão. Afonso dirigia seu Mercedes-Benz L111, um gigante azul que ele chamava carinhosamente de Trovão. A carga de laranjas no baú precisava chegar a São Paulo antes do amanhecer. Ele estava cansado, os olhos ardendo pela falta de sono, mas o pensamento em Clara o mantinha desperto. Faltavam apenas 2 meses para o casamento. E cada frete bem-sucedido era um tijolo a mais na casa que eles estavam erguendo com tanto esforço. Foi então que ele a viu. No acostamento, recortada contra a escuridão da mata que margeava a estrada, uma figura se materializava sob a luz fraca dos faróis. Era uma mulher, sozinha, parada como uma estátua no meio do nada, a dezenas de quilômetros da cidade mais próxima. O que mais o chocou, no entanto, não foi sua presença, mas o que ela vestia. Um vestido de noiva. O tecido, que um dia deve ter sido branco e imaculado, agora parecia sujo de lama e rasgado na barra, pendendo de seu corpo magro como uma mortalha. O véu cobria seu rosto, mas mesmo à distância, Afonso sentiu uma aura de desespero emanando dela, uma tristeza tão palpável que parecia gelar o ar dentro da cabine do caminhão. O protocolo da estrada, a voz de seu pai ecoando em sua mente, dizia para nunca parar. As estradas eram perigosas, cheias de armadilhas para caminhoneiros solitários. Ladrões se disfarçavam, criavam emboscadas. Mas algo naquela cena quebrou sua lógica. Não era uma armadilha, era errado. Uma noiva, ali, naquela hora. A imagem era tão deslocada, tão surreal, que parecia um delírio provocado pelo cansaço. Ele piscou, forçando os olhos, esperando que a figura desaparecesse como uma miragem. Mas ela continuou lá, imóvel, com a chuva fina grudando o véu em seu contorno. Um arrepio percorreu a espinha de Afonso, um medo primitivo que ele não sabia explicar. Não era o medo de um assalto. Era um medo diferente, mais profundo, como se ele estivesse testemunhando algo que não pertencia àquele mundo. Ele diminuiu a velocidade, o coração martelando contra as costelas. A razão gritava para ele acelerar, para deixar aquela visão para trás e esquecê-la como um pesadelo. Mas a imagem de sua própria noiva, Clara, esperando por ele, o assaltou. E se fosse ela? E se algo terrível tivesse acontecido? A compaixão, teimosa e imprudente, venceu o medo. Ele encostou o trovão no acostamento, o motor roncando como um animal cansado. As luzes dos faróis banhavam a mulher numa luz quase celestial e fantasmagórica. O silêncio que se seguiu, quebrado apenas pelo som da chuva no teto da cabine, era pesado, carregado de uma expectativa invisível. Ele não sabia, mas ao abrir a porta do caminhão, não estava apenas descendo para o asfalto molhado. Estava dando o primeiro passo para dentro de uma história que não era a sua, um lamento antigo que vagava por aquela estrada, faminto por companhia. O ar frio da noite o atingiu, e com ele, a certeza de que algo estava prestes a se manifestar.
algo que o esperava no escuro, pacientemente, há muito, muito tempo. Afonso Guimarães fechou a porta do seu Mercedes-Benz com um baque surdo, que pareceu ser engolido pela noite. O cheiro de terra molhada era forte, quase sufocante. A cada passo que dava em direção à figura parada no acostamento, suas botas de couro afundavam levemente na lama, o som sendo abafado pela garoa insistente. A mulher continuava imóvel, uma aparição silenciosa sob a luz trêmula dos faróis. O vestido, agora ele podia ver com mais clareza, estava manchado não apenas de barro, mas de algo que parecia musgo, como se ela estivesse deitada no chão da floresta por dias. O véu, pesado pela umidade, cobria completamente seu rosto, transformando-a numa silhueta sem identidade, um símbolo anônimo de uma promessa quebrada. Ele parou a alguns metros de distância, o coração batendo descompassado, uma mistura de medo e uma estranha, quase paternal, preocupação. "Moça, você está bem?" A voz de Afonso saiu mais rouca do que ele esperava, quase um sussurro contra o som da chuva. Não houve resposta. A figura permaneceu estática, como se não o tivesse ouvido. Ele tentou de novo, um pouco mais alto, a ansiedade começando a corroer sua coragem. "Senhorita, aconteceu alguma coisa? Um acidente? Seu carro quebrou?" Ele olhou para os lados, procurando por qualquer sinal de um veículo acidentado, um carro no barranco, qualquer coisa que explicasse a presença dela ali. Mas não havia nada. Apenas a estrada escura e vazia se estendendo em ambas as direções, e a mata densa e impenetrável que parecia observar tudo em silêncio. A solidão do lugar era quase uma presença física. Ele se sentiu um tolo. Talvez os outros caminhoneiros, como o velho Osvaldo Ferreira de Sorocaba, estivessem certos. Osvaldo sempre o alertava, com seu jeito supersticioso, sobre os perigos da madrugada. "A noite na estrada não é para gente de bem, Afonso. Ela tem olhos e ouvidos, e às vezes ela prega peças." Seria isso? Uma peça? Uma alucinação pelo cansaço? Ele deu mais um passo hesitante. "Olha, eu sou caminhoneiro. Estou indo para São Paulo. Posso te dar uma carona até a próxima cidade, até um posto policial. Não é seguro ficar aqui sozinha." Foi então que ela se moveu. Lentamente, ela ergueu uma das mãos e, com um gesto vagaroso, quase cerimonial, começou a levantar o véu. Afonso prendeu a respiração. O tecido encharcado se descolou do que deveria ser seu rosto. O que ele esperava ver? Uma jovem assustada, talvez ferida, chorando. O que ele viu, no entanto, fez o sangue em suas veias congelar. Sob o véu não havia rosto. Havia apenas um vazio, uma escuridão disforme e profunda, como se a cabeça dela fosse uma cavidade oca que sugava a luz dos faróis. Um grito ficou preso na garganta de Afonso, um som mudo de puro terror. Seus músculos se enrijeceram, e ele deu um passo para trás, tropeçando nos próprios pés e caindo sentado na lama fria da beira da estrada. E então, daquele vácuo escuro, uma voz ecoou. Não era uma voz humana. Era um som etéreo, múltiplo, como o sussurro de 1000 folhas secas ao vento, mas carregado de uma dor antiga e lancinante. "Onde ele está?" A pergunta não foi feita com a boca, mas pareceu ressoar diretamente dentro da cabeça de Afonso, fria e cortante. Ele, paralisado no chão, só conseguia balbuciar, as palavras se perdendo antes de se formarem. O medo era tão avassalador que se tornou físico, uma pressão esmagadora em seu peito. Ele tentou se arrastar para trás, para longe daquela coisa, mas seu corpo não obedecia. A figura deu um passo em sua direção. O vestido sujo se arrastou pelo chão com um farfalhar sinistro. E pela primeira vez Afonso sentiu um cheiro. Não era de terra molhada ou de mato. Era um odor adocicado e nauseante, o cheiro de flores velhas, de um velório esquecido pelo tempo. A figura deu outro passo, e a voz sussurrou novamente em sua mente, desta vez com uma ponta de impaciência, de uma angústia que se transformava em raiva. "Você ouviu? Ele me deixou. Aqui." Naquele instante, a mente de Afonso, em pânico, fez uma conexão terrível. Ele se lembrou de uma história que ouvira num bar de beira de estrada semanas atrás.
Um motorista mais velho, com o rosto marcado pelo sol e pela cachaça, falava de uma noiva abandonada no altar, décadas atrás, numa capela perto dali. A história dizia que a moça, enlouquecida pela dor, correu para a estrada e foi atropelada. Uma tragédia local, esquecida por quase todos, mas o motorista jurava que o espírito dela ainda esperava pelo noivo que nunca apareceu. Na época, Afonso riu, descartando como mais uma lenda de bêbado. Agora, o riso se transformou em um nó de pavor em sua garganta. O medo começou a tomar forma, uma forma concreta e terrivelmente real, parada a poucos metros dele. Ele não estava mais ajudando uma mulher em perigo. Estava sendo confrontado por uma dor que se recusava a morrer, uma memória que assombrava aquela estrada. E ele estava sozinho com ela, no meio da noite, com o cheiro de podridão e flores mortas começando a envolvê-lo por completo. O pânico finalmente quebrou a paralisia de Afonso Guimarães. Com um grito gutural, ele se impulsionou para trás, a adrenalina inundando seu corpo com uma força desesperada. A lama fria e escorregadia dificultava cada movimento, mas o terror era um combustível mais potente. Ele se virou e correu, desajeitado, em direção à segurança da cabine de seu caminhão, sem ousar olhar para trás. O som da chuva, o ronco do motor, o bater frenético de seu próprio coração, tudo se fundia num ruído caótico em seus ouvidos. Ele alcançou a porta, a mão tremendo tanto que mal conseguiu agarrar a maçaneta. Com um puxão violento, ele se jogou para dentro, batendo a porta com uma força que fez o vidro tremer. Trancou-a num gesto espasmódico, o corpo todo convulsionando de medo. Por um instante ficou ali, encolhido contra o volante, ofegante, o peito subindo e descendo em arfadas dolorosas. O cheiro de terra molhada e de seu próprio suor frio preenchia o espaço confinado. Ele forçou os olhos a olharem pelo para-brisa. A figura da noiva ainda estava lá parada no mesmo lugar, uma mancha pálida e sinistra na escuridão. A chuva caía sobre ela, mas a criatura parecia indiferente. Uma estátua de pura melancolia e ameaça. A voz ainda ecoava em sua mente, um sussurro gelado e persistente. Ele me deixou aqui. Afonso engatou a primeira marcha com um tranco, o câmbio arranhando em protesto. O caminhão deu um solavanco para a frente, os pneus cantando no asfalto molhado enquanto ele acelerava brutalmente, desesperado para colocar o máximo de distância possível entre ele e aquela aparição. A chuva caía sobre ela, mas a criatura parecia indiferente. Uma estátua de pura melancolia e ameaça. A voz ainda ecoava em sua mente, um sussurro gelado e persistente. Ele me deixou aqui. Afonso engatou a primeira marcha com um tranco, o câmbio arranhando em protesto. O caminhão deu um solavanco para a frente, os pneus cantando no asfalto molhado enquanto ele acelerava brutalmente, desesperado para colocar o máximo de distância possível entre ele e aquela aparição. Ele não olhou pelo retrovisor. Não podia. O medo de vê-la mais perto, talvez correndo atrás do caminhão com uma velocidade sobrenatural, era paralisante. Ele apenas dirigiu, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante, os olhos fixos na estrada à sua frente, que parecia um túnel infinito de escuridão. Quilômetros se passaram em um borrão de árvores e chuva. Apenas quando as primeiras luzes de um posto de gasolina surgiram no horizonte, uma pequena ilha de civilização no meio do nada, foi que ele se permitiu diminuir a velocidade. Ele entrou no pátio do posto, parando o caminhão perto da bomba de diesel, sob a luz forte e protetora de um poste. Desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi quase tão ensurdecedor quanto o pânico de antes. Ele ficou ali, tremendo, tentando processar o que havia acontecido. Não era uma alucinação, era real. O cheiro, a voz, o vazio sob o véu. Tudo estava gravado em sua memória com a nitidez de um pesadelo. 2 dias depois, de volta a Itapetininga, Afonso não era mais o mesmo. Ele entregou a carga em São Paulo, mas o fez em um estado de torpor, movendo-se como um autômato. O sorriso fácil havia desaparecido, substituído por uma sombra permanente em seus olhos. Ele mal dormia. Quando conseguia, era assombrado pela imagem da noiva sem rosto
e pela voz que perguntava pelo homem que a abandonara. Clara, sua noiva, notou a mudança imediatamente. Ele estava distante, assustado, saltando ao menor ruído. "O que foi, Afonso? Aconteceu alguma coisa na estrada?" Ela perguntou, a voz cheia de preocupação, enquanto servia o jantar na pequena cozinha da casa de sua mãe. Afonso apenas balançou a cabeça, incapaz de formular as palavras. Como ele poderia explicar aquilo? Ela o acharia louco. Ele mesmo estava começando a duvidar de sua própria sanidade. Decidido a encontrar uma explicação lógica, qualquer coisa que o ancorasse de volta à realidade, ele começou a investigar. Foi até a biblioteca municipal, um lugar que não visitava desde os tempos de escola. Passou horas folheando jornais antigos, as páginas amareladas e frágeis se desfazendo em suas mãos. Procurava por acidentes, tragédias, qualquer coisa que tivesse acontecido naquela estrada específica. Em um microfilme do Diário de Sorocaba, de 1948, ele encontrou uma pequena nota na seção de obituários, espremida entre anúncios de remédios e classificados. A matéria falava de uma jovem chamada Lídia Alvarenga, de uma família tradicional da região. Ela estava de casamento marcado com um rapaz de uma cidade vizinha. No dia da cerimônia, o noivo não apareceu. Humilhada e desolada, Lídia, ainda vestida de noiva, correu da pequena capela em direção à rodovia. A nota terminava de forma sucinta. A jovem foi colhida por um veículo que passava em alta velocidade. O motorista não foi identificado. Uma tragédia que abalou nossa comunidade. Não havia fotos, apenas o texto frio e burocrático. Mas para Afonso, aquelas palavras eram a confirmação de seu horror. Ele não estava louco. Com o nome em mãos, a investigação de Afonso tomou um rumo mais pessoal. Ele procurou por pessoas mais velhas na região, frequentando os mesmos bares de beira de estrada, onde antes ria das lendas. Encontrou um senhor, um antigo meeiro de uma fazenda próxima à capela abandonada, que se lembrava da história. O velho, de olhos turvos pela catarata e pela idade, contou que a família Alvarenga era muito rica, mas também muito orgulhosa. A vergonha do abandono foi tão grande que eles praticamente apagaram a memória de Lídia. "Enterraram a moça quase em segredo", disse o velho, a voz baixa. Mas o que o povo dizia é que o noivo não fugiu por covardia. Diziam que a família dela o ameaçou. Ele era pobre, sabe? Não era páreo para a filha deles. Falaram que se ele aparecesse no casamento, algo ruim ia acontecer com a família dele. O velho então se inclinou, como se fosse contar um segredo terrível. "E tem mais uma coisa, rapaz. Junto com o corpo da moça, na beira da estrada, encontraram um objeto. Um pequeno diário de capa de couro que ela sempre carregava. A família pegou de volta. Ninguém nunca soube o que estava escrito ali." A atmosfera na cozinha de Afonso parecia ter ficado mais pesada. Ele sentia a presença daquela história se infiltrando em sua vida, em sua casa. À noite, começou a ouvir coisas. O som de passos leves no corredor, o rangido de uma porta, mesmo quando sabia que estava sozinho com Clara. O cheiro de flores mortas, fraco, mas inconfundível, parecia impregnar o ar em certos momentos. Ele encontrou o diário de Clara, que ela guardava na gaveta de cabeceira caído no chão, aberto numa página em branco. A descoberta do nome e da história de Lídia não trouxe paz. Pelo contrário, pareceu ter aberto uma porta. Ele havia encontrado algo, uma peça do quebra-cabeça, mas o significado daquilo ainda era terrivelmente ambíguo e sombrio. Ele não era mais apenas uma testemunha. De alguma forma, ele havia se tornado parte daquela tragédia. A rotina de Afonso Guimarães desmoronou. As noites, antes um refúgio de descanso, tornaram-se um campo de batalha contra a insônia e o medo. Ele evitava pegar a estrada depois do anoitecer, inventando desculpas para a transportadora, aceitando fretes mais curtos e menos lucrativos, o que começou a gerar uma tensão silenciosa em casa. O dinheiro para o casamento e para a finalização da casa estava ficando curto. Clara, embora tentasse ser compreensiva, não entendia a profundidade do terror que havia se instalado em seu noivo. Para ela, ele estava apenas exausto, talvez doente.
Você precisa ver um médico, Afonso. Você não é mais o mesmo. Ela insistia, a preocupação em sua voz beirando a frustração. Ele, por sua vez, se sentia cada vez mais isolado em seu pesadelo. Como explicar que o assombrava não era uma doença que um médico pudesse curar, mas uma memória que se recusava a morrer? A história de Lídia Alvarenga o consumia. Ele precisava saber mais. Precisava entender por que aquela aparição o escolhera. A revelação do velho meeiro sobre o noivo ameaçado e o diário desaparecido plantou uma semente de dúvida em sua mente. A versão oficial da história, a da noiva simplesmente abandonada, parecia incompleta, uma fachada para algo mais sombrio. Foi essa obsessão que o levou a Sorocaba, em um de seus dias de folga. Ele disse a Clara que iria resolver um problema com os documentos do caminhão, uma mentira que pesou em sua consciência. Seu verdadeiro objetivo era encontrar o padre da paróquia local, alguém que talvez tivesse acesso aos registros antigos da capela onde Lídia deveria ter se casado. Ele encontrou o padre Miguel, um homem idoso, de gestos lentos e olhar cansado, cuidando do jardim da casa paroquial. Afonso, sem saber como abordar o assunto, começou de forma vaga, dizendo que estava pesquisando a história de sua família na região. Mencionou o nome Alvarenga. O rosto do padre se fechou instantaneamente. É um nome que não se ouve mais por aqui, meu filho. Uma família marcada pela tragédia. O padre o convidou para entrar, e na penumbra de seu escritório empoeirado, que cheirava a livros velhos e cera de vela, ele apresentou uma versão dos acontecimentos que mudou tudo. A história que o povo conta não é a verdade inteira, começou o padre Miguel a voz baixa e confidencial. Eu era apenas um coroinha na época, mas me lembro do escândalo. Lídia não foi simplesmente abandonada. O noivo, um rapaz chamado Joaquim Veiga, apareceu na capela horas antes da cerimônia. Ele não veio para se casar. Veio para terminar tudo. Ele estava pálido, apavorado. Eu o ouvi discutindo com o pai de Lídia, o coronel Alvarenga, um homem duro e impiedoso. Joaquim dizia que não podia se casar com ela, que havia descoberto algo terrível. O padre fez uma pausa, os olhos perdidos na memória. O coronel o expulsou da sacristia aos gritos. Depois, Lídia foi encontrada. Todos assumiram que ela se matou de tristeza, correndo para a estrada. Mas eu nunca acreditei nisso. O padre se levantou e foi até um armário de madeira escura. De uma caixa de metal, ele retirou um antigo livro de registros da paróquia. As páginas estavam amareladas e as bordas roídas pelo tempo. Ele folheou até encontrar o que procurava. O registro de óbito de Lídia Alvarenga. O médico da família, um homem que devia muitos favores ao coronel, atestou como acidente, mas o padre da época, meu predecessor, anotou algo aqui, nas margens. Ele virou o livro para Afonso. Com uma caligrafia tremida, quase ilegível, estava escrito: marcas nos pulsos. Não foi a estrada. Afonso sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A história estava mudando de forma, como uma criatura se contorcendo. Não era uma história de amor e abandono, era uma história de violência. A imagem da noiva na estrada ganhou uma nova e terrível dimensão. A dor que ele sentiu vindo dela não era apenas de um coração partido, mas de algo muito pior. Ele voltou para Itapetininga com a cabeça a mil. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira monstruosa. O noivo não fugiu. Ele tentou escapar de algo. Lídia não se matou. Ela foi silenciada. E o diário? O diário continha a verdade que o coronel Alvarenga precisava esconder a qualquer custo. Naquela noite, o tormento em sua casa se intensificou. Afonso, na esperança de capturar alguma prova de que não estava enlouquecendo, pegou um gravador de fita cassete portátil, um aparelho simples que usava para gravar lembretes de fretes. Deixou-o ligado sobre a mesa da sala antes de ir para a cama. Ele não dormiu. Ficou deitado, ouvindo os sons da noite, o coração apertado de antecipação. Pela madrugada, ouviu o som inconfundível de passos no assoalho de madeira do lado de fora de seu quarto. Leves, arrastados, como os de alguém usando um vestido longo e pesado. Ele se encolheu ao lado de Clara,
que dormia profundamente, e rezou para que o som desaparecesse. Pela manhã, com as mãos trêmulas, ele pegou o gravador. Apertou o play. Ouviu o chiado da fita, o tic-tac distante do relógio da sala, e então um sussurro, fraco, quase inaudível, mas claro o suficiente para gelar seu sangue. Era a mesma voz etérea da estrada. Onde ele escondeu? A pergunta era diferente. Não era mais sobre o noivo. Era sobre um objeto, o diário. A fita continuou a rodar, e após alguns segundos de silêncio, um novo som surgiu. O som de uma porta de armário rangendo. Afonso olhou para o armário da sala, onde guardavam as toalhas de mesa e algumas louças antigas. Ele se levantou, o corpo rígido de pavor, e caminhou até lá. Abriu as portas. Tudo parecia no lugar, mas então seus olhos foram atraídos para um objeto que não deveria estar ali. Enfiado entre duas toalhas dobradas, estava o pequeno diário de sua noiva, Clara. O mesmo que ele havia encontrado no chão dias antes. Ele o pegou. O diário estava aberto. E na página que antes estava em branco, agora havia uma única palavra, riscada com uma força que quase rasgou o papel. Uma caligrafia que não era a de Clara. Uma caligrafia antiga, elegante e desesperada. A palavra era porão. A casa deles não tinha porão. A decisão de mergulhar ainda mais fundo no mistério não era mais sua. O mistério o havia escolhido, e agora estava dentro de sua própria casa, usando seus objetos, falando através de seus aparelhos, guiando-o para um lugar que não existia, ou que talvez existisse em outro tempo. A palavra porão, arranhada na página do diário de Clara, tornou-se um farol no nevoeiro de medo que envolvia Afonso. A casa que ele e a noiva haviam comprado era simples, uma construção térrea e modesta, típica do interior paulista daquela época. Não havia porão. Ele conhecia cada centímetro daquele lugar, cada tábua do assoalho, cada telha do teto. A mensagem era um enigma impossível, uma contradição que o deixou à beira da loucura. Seria uma metáfora? Uma pista para procurar nos alicerces da casa sob o assoalho? Ou seria algo mais literal e aterrorizante? A sensação de que a presença de Lídia Alvarenga estava agora atrelada a ele, à sua casa, era sufocante. O cheiro de flores mortas se tornara mais frequente, uma presença olfativa que surgia sem aviso, impregnando um cômodo para depois desaparecer. Clara, alheia à origem sobrenatural do tormento, sentia o cheiro também. Que cheiro estranho de mofo e vela, ela comentou certa manhã, franzindo o nariz. Precisamos verificar se não há infiltração. Cada comentário inocente dela era como uma facada na consciência culpada de Afonso. Ele a estava arrastando para dentro de seu pesadelo. A necessidade de respostas o levou de volta à única fonte que parecia ter alguma conexão com a verdade. O passado. Ele precisava entender a história daquela casa. Não a sua, a que ele estava construindo com Clara, mas a da família Alvarenga. Onde eles viveram? Onde Lídia escreveu em seu diário? Onde ela foi velada antes de seu enterro secreto? A pesquisa o levou novamente aos arquivos da prefeitura e ao cartório de registros. Ele passou dias mergulhado em mapas antigos e escrituras empoeiradas, seguindo o rastro da família Alvarenga. Descobriu que o coronel Alvarenga, após a tragédia da filha, vendeu todas as suas propriedades na região e se mudou, desaparecendo dos registros locais. Mas Afonso encontrou o que procurava: a localização da antiga fazenda da família, a Fazenda Campos de Prata. Para seu espanto e horror, o mapa antigo mostrava que o terreno onde ele e Clara haviam construído sua casa era parte do loteamento feito décadas depois da venda daquelas terras. Eles não haviam escolhido aquele lugar por acaso. De alguma forma, o destino ou a própria Lídia os havia guiado até ali. Eles estavam vivendo sobre o solo que um dia pertenceu à sua família. Com essa revelação, a palavra porão ganhou um peso sinistro. E se a casa dos Alvarenga tivesse um porão? E se, de alguma forma, ele ainda estivesse lá, soterrado sob sua própria casa? A ideia era absurda. Mas no mundo em que Afonso fora jogado, o absurdo havia se tornado a nova lógica. Foi nesse ponto que um personagem secundário, antes apenas uma figura periférica,
tornou-se essencial. Seu nome era Vicente, um senhor de quase 80 anos que morava no fim da rua. Ele era o morador mais antigo do bairro, uma enciclopédia viva da história local. Afonso sempre o cumprimentava, mas nunca havia parado para conversar de verdade. Agora, ele o procurou com a urgência de um náufrago buscando terra firme. Encontrou Vicente em sua varanda, sentado em uma cadeira de balanço, os olhos observando o movimento lento da rua. Afonso, com cuidado, começou a fazer perguntas sobre as terras antes do loteamento. Ah, sim, a fazenda Campos de Prata, disse Vicente, a voz rouca pelo tempo. Lembro bem, era do coronel Alvarenga. Homem bravo, de pouca conversa. A casa-sede era grande e imponente. Ficava mais ou menos bem aqui. Ele apontou com o queixo trêmulo na direção da casa de Afonso. Quando fizeram o loteamento, demoliram tudo. Limparam o terreno. Afonso sentiu um arrepio. O senhor se lembra se a casa tinha um porão? Ele perguntou, a voz quase falhando. Vicente franziu a testa buscando na memória. Porão? Sim, tinha. Claro que tinha. O coronel guardava vinhos e ferramentas lá. Era um porão grande, de pedra. Lembro que a entrada era pelos fundos da casa, uma porta de madeira grossa que dava para um lance de escadas. O coração de Afonso disparou. E o que aconteceu com o porão quando demoliram a casa? Ele insistiu. Ué, nada, respondeu Vicente, com a simplicidade de quem afirma o óbvio. Não se demole um buraco no chão, meu filho. Eles derrubaram a casa por cima e aterraram tudo. O porão ainda deve estar aí, debaixo da sua sala de estar. A confirmação foi como um soco no estômago. O porão era real e estava sob seus pés. A presença em sua casa não estava apenas assombrando o ar. Estava tentando guiá-lo para um lugar físico, um espaço selado há décadas. Objetos cotidianos em sua casa começaram a ganhar um peso sinistro. O retrato de casamento de seus próprios pais, que ficava na estante, apareceu certa manhã virado para a parede. Uma boneca de porcelana que pertencera à avó de Clara e que eles guardavam como enfeite, foi encontrada no chão do quarto, com o rosto rachado. Um crucifixo de madeira que Clara havia pendurado sobre a porta de entrada caiu e se quebrou, uma das pontas queimada como se tivesse sido tocada por uma brasa. Cada incidente era um grito silencioso, uma manifestação da angústia de Lídia. Ela não estava apenas assombrando, estava se comunicando da única maneira que podia, através do caos e do medo. Afonso agora sabia o que precisava fazer. A ideia o aterrorizava, mas a alternativa, viver para sempre naquele tormento, vendo sua vida e seu relacionamento com Clara se desintegrarem, era ainda pior. Ele precisava entrar naquele porão. Precisava encontrar o que quer que Lídia tivesse escondido lá, o que quer que fosse tão terrível a ponto de custar sua vida. Naquela noite, ele esperou Clara dormir. Pegou uma marreta e um pé de cabra da caixa de ferramentas. O assoalho de madeira da sala, que ele mesmo havia ajudado a instalar, agora parecia a tampa de um caixão. Ele se ajoelhou, o coração martelando no peito. A revelação de Vicente conectou o presente ao passado sombrio de uma forma física e inegável. Ele não estava mais lidando com um fantasma etéreo, estava prestes a invadir uma tumba. E ao erguer a marreta, ele sentiu uma mudança no ar da casa. Um silêncio pesado, expectante, como se a própria Lídia estivesse ali ao seu lado, esperando que ele finalmente abrisse a porta para seu segredo há muito enterrado. O primeiro golpe da marreta contra o assoalho de madeira soou como uma profanação. O som ecoou pela casa silenciosa, um trovão artificial quebrando a paz da madrugada. Afonso hesitou, o suor escorrendo por sua testa, esperando a qualquer momento que Clara acordasse com o barulho. Mas o único som que retornou foi o do grilo cantando do lado de fora, indiferente ao drama que se desenrolava. Ele respirou fundo, o ar pesado e carregado de uma eletricidade invisível, e golpeou novamente. E de novo. A madeira nova e resistente protestou, mas finalmente cedeu, lascando-se sob a força dos impactos. Com o pé de cabra, ele forçou as tábuas, arrancando-as uma a uma, o som de pregos se soltando como pequenos gritos. A abertura que ele criou revelou não a terra firme que esperava, mas um vazio escuro,
um negrume que parecia sugar a pouca luz do abajur da sala. O porão era real. Vicente estava certo. Uma lufada de ar escapou da abertura e, com ela, um cheiro avassalador. Era um odor complexo e nauseante. Mofo, terra úmida, podridão de madeira velha e, por baixo de tudo, o mesmo cheiro adocicado e doentio de flores esquecidas num túmulo. Era o cheiro da história, da decomposição do tempo. Afonso sentiu o estômago revirar. O buraco no chão de sua sala era como uma ferida aberta para o passado, um portal para um lugar que deveria ter permanecido selado. Ele pegou uma lanterna, uma daquelas grandes de metal, com pilhas novas que ele havia comprado especificamente para aquele momento. O feixe de luz cortou a escuridão, mas pareceu ser engolido, revelando apenas um lance de escadas de pedra que descia para as profundezas. As escadas estavam cobertas por uma camada espessa de poeira e teias de aranha que pareciam mantos cinzentos. Cada degrau parecia incerto, perigoso. Ele se sentou na beira da abertura, as pernas balançando sobre o abismo escuro. O medo era uma presença física, uma mão gelada em sua nuca, sussurrando para que ele parasse, para que pregasse as tábuas de volta no lugar e esquecesse tudo aquilo. Mas a imagem do rosto de Clara, pálido e preocupado, e a lembrança da palavra porão, arranhada em seu diário, o impulsionaram para a frente. Ele não estava fazendo aquilo por curiosidade, estava fazendo para salvar sua própria vida, seu futuro. Com o coração na boca, ele começou a descer. Cada passo era cuidadoso, testando o degrau antes de colocar todo o seu peso. A luz da lanterna dançava à sua frente, revelando paredes de pedra bruta, úmidas ao toque, com linhas escuras de infiltração que pareciam veias. O ar ficava mais frio e denso a cada degrau e o silêncio era diferente ali embaixo. Não era a ausência de som. Era um silêncio pesado, físico, como se o próprio ar fosse espesso e abafasse qualquer ruído. Era um silêncio carregado de presença. Ele sentia que não estava sozinho. A sensação era tão forte que ele parava a cada poucos segundos, girando a lanterna em todas as direções, esperando ver uma figura se materializar nas sombras. Mas não havia nada. Apenas a poeira que dançava no feixe de luz e as sombras que se contorciam nos cantos, criando formas grotescas. O silêncio era o de um lugar que esperava. Um lugar que não via a luz ou ouvia uma voz humana há quase 30 anos. Finalmente, seus pés tocaram o chão de terra batida. Ele estava no porão. O espaço era maior do que imaginava. A luz da lanterna revelou os contornos de um cômodo amplo, sustentado por grossas vigas de madeira no teto, muitas delas apodrecidas e cobertas de fungos. Havia restos do que um dia fora a vida daquele lugar. Barris de vinho tombados, azaduelas apodrecidas, ferramentas de jardinagem enferrujadas e encostadas na parede, prateleiras de madeira que haviam cedido sob o peso do tempo, derrubando potes de conserva que se espatifaram no chão décadas atrás. Tudo estava coberto pela mesma camada grossa e aveludada de poeira, um sudário cinzento que preservava a cena de seu último dia. Ele caminhou lentamente pelo cômodo, o feixe de luz da lanterna sendo seu único guia. O som de seus próprios passos parecia uma intrusão violenta naquele santuário de esquecimento. Ele procurava por algo, qualquer coisa que se destacasse, que indicasse o que Lídia poderia ter escondido ali. Mas tudo parecia uniformemente antigo e abandonado. Foi então que ele notou algo. Num canto distante do porão havia uma pequena área que parecia diferente. A poeira no chão parecia levemente remexida, não por passos recentes, mas como se algo tivesse sido arrastado ali há muito tempo. Ele apontou a lanterna para a parede de pedra naquele canto, e o que viu fez seu sangue gelar. Riscado na pedra, com algo pontiagudo, havia um símbolo, um coração, atravessado não por uma flecha, mas por uma cruz. E dentro do coração, as iniciais LA e JV. Lídia Alvarenga e Joaquim Veiga. Era uma marca diamante, um segredo gravado na pedra. E logo abaixo do símbolo, a poeira no chão formava uma leve depressão, quase imperceptível. Algo estivera ali, ou algo ainda estava ali, logo abaixo da superfície.
O silêncio no porão pareceu se intensificar, tornando-se quase sufocante. A sensação de presença era avassaladora agora. Ele sentia olhos invisíveis sobre ele, observando cada movimento seu. Ele se ajoelhou lentamente, a luz da lanterna tremendo em sua mão. O ar estava parado, imóvel. Ele sentia que estava muito, muito perto. Perto do segredo, perto da fonte da dor de Lídia, e perto de algo mais, algo que estava ali com ele, no escuro, silencioso, invisível, mas terrivelmente próximo. Ajoelhado na terra fria e úmida do porão, Afonso sentiu o mundo encolher ao seu redor, limitado ao círculo trêmulo de luz da lanterna e ao coração arranhado na pedra. Aquele símbolo, uma declaração de amor juvenil transformada em epitáfio, era a confirmação de que ele estava no lugar certo. A presença invisível que o acompanhava pareceu se adensar, uma pressão no ar que dificultava a respiração. Ele estendeu a mão, os dedos tremendo, e tocou a depressão no chão. A terra estava mais solta ali. Com as próprias mãos ele começou a cavar. A terra era fria e ligeiramente úmida, e saía em torrões, revelando mais terra escura por baixo. O cheiro de mofo e decomposição se intensificou, misturando-se ao odor fantasma de flores mortas. Ele cavou com uma urgência febril, a mente vazia de tudo, exceto daquele objetivo. Depois de alguns centímetros, seus dedos tocaram algo duro e frio. Não era uma pedra. Tinha uma forma regular, retangular. Com o coração batendo descontroladamente, ele limpou a terra ao redor do objeto. Era uma pequena caixa de metal, enferrujada e corroída pela umidade, do tamanho de uma caixa de sapatos. Ele a puxou para fora do buraco. A caixa estava pesada, e o fecho de metal estava emperrado pela ferrugem. Ele usou a ponta do pé de cabra, que trouxera consigo, para forçar a tampa. Com um rangido agudo que protestou contra décadas de silêncio, a caixa se abriu. O feixe da lanterna iluminou o conteúdo. Dentro, envolto em um pedaço de tecido que um dia fora de seda, mas que agora estava manchado e frágil, estava o diário. Era exatamente como o velho meeiro havia descrito. Uma capa de couro escura, com as bordas gastas pelo uso. Ao lado do diário, havia um maço de cartas amarradas com uma fita de cetim desbotada e um único objeto que parecia terrivelmente fora de lugar. Um pequeno crucifixo de prata escurecido pelo tempo. Afonso pegou o diário. A capa de couro estava fria e úmida ao toque. Ele o abriu. As primeiras páginas continham a caligrafia elegante e sonhadora de uma jovem apaixonada, cheia de planos e esperanças sobre seu casamento com Joaquim. Mas à medida que ele folheava, o tom da escrita mudava. Tornava-se apressado, assustado, as letras quase ilegíveis em alguns trechos. Foi então que lá em cima na casa, um som o fez congelar. Um grito. Agudo, aterrorizado. Era a voz de Clara. O pânico o atingiu com a força de um golpe físico. Ele largou o diário e a caixa, agarrou a lanterna e correu em direção às escadas. "Clara!" ele gritou, a voz ecoando de forma estranha no porão abafado. Ele subiu os degraus de 2 em 2, o medo por ela superando o terror que sentia naquele lugar. Emergiu pelo buraco no assoalho e encontrou a sala mergulhada numa escuridão quase total. O abajur estava apagado. "Clara, onde você está?" Ele gritou novamente, varrendo a escuridão com a lanterna. Ele a encontrou no quarto. Ela estava sentada na cama, encolhida, abraçando os joelhos, tremendo incontrolavelmente. O rosto estava pálido, os olhos arregalados de terror, fixos num ponto vazio no canto do quarto. "Afonso, tinha alguém aqui," ela sussurrou, a voz embargada pelo choro. Eu acordei, e tinha uma mulher parada ali, olhando para mim. "Uma mulher? Como ela era?" Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. "Eu não sei, eu não consegui ver o rosto dela. Ela estava usando um vestido branco, todo sujo, e o cheiro... Afonso, o cheiro horrível de coisa podre." Clara começou a soluçar, um choro convulso de puro pavor. Afonso a abraçou, o coração partido pela culpa. Ele a havia exposto àquilo. A presença não estava mais focada nele. Agora,
ela havia se manifestado para Clara. A quebra de realidade foi brutal. O segredo que ele guardava com tanto custo havia se rompido, invadindo a sanidade de sua noiva. O limite entre sua assombração particular e a realidade compartilhada deles havia se desfeito. Foi nesse momento de caos emocional que a mente de Afonso, impulsionada pela adrenalina e pelo medo, fez uma nova e terrível conexão. Ele se lembrou das cartas que estavam na caixa, ao lado do diário. E se lembrou de algo que sua própria avó lhe contara anos atrás sobre sua família. Sua avó materna, antes de se casar e se mudar para Itapetininga, era da mesma região de Sorocaba. O sobrenome de solteira dela era Veiga. Um arrepio de gelo percorreu sua espinha. Ele correu de volta para a sala, ajoelhou-se no buraco e apontou a lanterna para a caixa. Pegou o maço de cartas, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-las. Desfez o laço frágil e olhou o remetente da primeira carta. A caligrafia era masculina, forte. O nome assinado no final era inconfundível: Joaquim Veiga. Joaquim Veiga, o noivo de Lídia, era seu tio-avô. A revelação o atingiu como um raio. Ele não estava ali por acaso. A casa, a história, a aparição, tudo estava conectado a ele por laços de sangue. Lídia não o escolhera ao acaso na estrada. Ela o reconhecera. Ou melhor, reconhecera nele o sangue do homem que a traiu. O limite entre vítima e culpado começou a se borrar de uma forma horrível. Sua família não era apenas uma espectadora distante da tragédia. Eles eram parte dela. Ele era descendente do homem que, segundo a história, havia abandonado Lídia no altar. O horror da situação o paralisou. A casa não estava apenas assombrada, ela o havia chamado. O espírito de Lídia não queria apenas que sua história fosse descoberta. Ela queria vingança. E ela o havia escolhido para ser o herdeiro daquela dívida de sangue. A percepção de que ele não era um salvador, mas talvez o alvo final daquela fúria antiga, mudou tudo. O mal não estava apenas no passado, estava em seu sangue. O ar na casa tornou-se irrespirável, denso com o peso da revelação. Afonso estava paralisado ao lado do buraco no chão. As cartas de seu tio-avô em uma mão, a lanterna na outra, o feixe de luz tremendo e dançando nas paredes como um espírito inquieto. Clara, ainda no quarto, chorava baixo, um som de puro pavor que cortava o silêncio. A conexão de sangue com Joaquim Veiga não era apenas um fato histórico, era uma sentença. A fúria de Lídia, contida por décadas naquele porão escuro, havia finalmente encontrado um foco, um herdeiro para a dívida de seu ancestral. O medo que Afonso sentia até então, o medo do desconhecido, do sobrenatural, transformou-se em algo muito mais íntimo e aterrorizante. O medo do inevitável. Ele era o alvo. E ele havia trazido o alvo secundário, sua própria noiva, para o epicentro daquela raiva. A culpa era um veneno que se espalhava por suas veias, mais gelado que qualquer toque fantasmagórico. Ele precisava ler, precisava entender o que Joaquim havia feito, qual era o algo terrível que ele descobrira e que o fez romper o noivado. Deixando Clara por um instante, ele voltou a se sentar à beira do porão, o corpo tremendo, e começou a ler as cartas, uma por uma. A caligrafia de Joaquim era a de um homem atormentado. As cartas, endereçadas a um primo, falavam de seu amor por Lídia, mas também de um medo crescente em relação ao pai dela, o coronel Alvarenga. O coronel era descrito como um homem controlador, possessivo, cuja afeição pela filha beirava uma obsessão doentia. Em uma das cartas, Joaquim descrevia ter visto o coronel entrar no quarto de Lídia tarde da noite e ter ouvido a voz dela, baixa, suplicante, dizendo: "Pai, por favor, não." A última carta, escrita na véspera do casamento, era um desabafo desesperado. Joaquim havia encontrado o diário de Lídia. Ele não dizia como, mas descrevia o horror do que leu. Falava de um segredo que Lídia guardava, um segredo que envolvia seu próprio pai, um pecado tão profundo que, se revelado, destruiria a honra da família Alvarenga para sempre. "Eu não posso me casar com ela", escreveu Joaquim. "Não posso fazer parte desta mentira. Este amor está construído sobre um inferno. Vou contar a ela que sei de tudo. Vou libertá-la,
mesmo que isso nos destrua. A verdade caiu sobre Afonso, com o peso de uma lápide. Lídia não foi morta pelo desgosto do abandono. Ela foi silenciada pelo próprio pai para que o segredo morresse com ela. E Joaquim não a abandonou por covardia. Ele fugiu para salvar a própria vida, ameaçado por um homem que faria qualquer coisa para proteger sua fachada de honra. O espírito de Lídia não estava procurando por Joaquim para se vingar dele. Estava tentando, através de Afonso, o parente mais próximo de seu amado, terminar o que começou, revelar a verdade. A pergunta que a voz sussurrava em sua mente, onde ele escondeu, não era sobre o diário, era sobre o corpo. O coronel não a teria enterrado no cemitério da família. Ele a teria escondido, apagado sua existência. Nesse exato momento, um som vindo do porão fez Afonso saltar. Um som de arranhão, lento, rítmico, como unhas raspando em pedra. Ele apontou a lanterna para o buraco. O som vinha do canto onde ele encontrou a caixa, onde o coração estava gravado. E então, a manifestação aconteceu. Não foi sutil como antes. Foi clara, inegável e aterrorizante. Do chão de terra batida, uma forma escura começou a se erguer. Não era um corpo, mas uma silhueta feita de sombras e poeira, uma concentração de escuridão que tomava a forma de uma mulher em um vestido longo. Ela não tinha rosto, apenas o mesmo vazio disforme que ele vira na estrada. Mas agora, daquele vazio, emanava uma onda de tristeza e fúria tão poderosa que Afonso sentiu o ar ser expulso de seus pulmões. A figura se ergueu completamente e o som de arranhão parou. Ela apenas ficou ali, parada na escuridão do porão, uma estátua de dor solidificada. E então, as luzes da casa piscaram e se apagaram. Um blackout total. A única luz era a da lanterna de Afonso, que começou a falhar, o feixe ficando fraco e amarelado. O pânico tomou conta dele. Ele ouviu Clara gritar seu nome do quarto, a voz cheia de um terror absoluto. Afonso, a porta não abre. Estou trancada aqui dentro. Ele tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. O ambiente tornou-se claustrofóbico, o ar denso e frio. As janelas da sala começaram a bater violentamente, como se uma tempestade tivesse se formado dentro da casa, o vidro chacoalhando nas esquadrias. A narrativa de sua vida havia desacelerado para absorver o peso daquele momento. O tempo parecia se esticar, cada segundo uma eternidade de puro medo. Ele estava preso entre o choro desesperado de sua noiva e a aparição silenciosa no porão. E então ele ouviu passos, subindo a escada de pedra do porão. Lentos, arrastados, o som de tecido roçando nos degraus. A figura estava vindo. A sombra que ele vira no porão estava subindo em direção a ele, em direção à sua casa, em direção a Clara. O feixe de sua lanterna finalmente morreu, mergulhando-o na escuridão total. Ele estava cego, ouvindo apenas o choro de Clara e os passos que se aproximavam. E no breu absoluto, ele viu uma silhueta se formar na borda do buraco no chão. Uma sombra mais escura que a própria noite, parada, observando-o. O mal não estava mais no passado, não estava mais contido em um porão. Ele havia subido as escadas e estava ali, no meio de sua sala, a poucos metros dele. E o cheiro de flores mortas e terra de túmulo era agora a única coisa no mundo. Na escuridão sufocante, o tempo se desfez. Afonso estava de joelhos paralisado, um prisioneiro em sua própria casa. A silhueta de Lídia, uma mancha de negrume absoluto contra a penumbra, permanecia imóvel na borda do porão, uma sentinela do abismo que ela mesma abrira entre os mundos. O único som era o choro abafado de Clara vindo do quarto e o som de suas próprias batidas cardíacas, um tambor frenético em seus ouvidos. A fúria e a tristeza que emanavam da aparição eram tão intensas que pareciam ter uma força física, pressionando seu peito, roubando-lhe o ar. Ele não conseguia gritar, não conseguia se mover. Estava completamente à mercê daquela dor antiga. E então, a figura ergueu um braço, um gesto lento e deliberado que pareceu rasgar o tecido da realidade. O braço sombrio não apontou para Afonso, apontou para a parede oposta da sala.
a parede atrás da qual ficava a lareira. No instante em que o dedo de sombra tocou a parede, um som de rachadura ecoou pela sala, alto e violento como um osso se partindo. Um gesso começou a cair, revelando os tijolos por baixo. E então, com um ruído surdo e repugnante, um dos tijolos foi empurrado para fora, caindo no chão com um baque. Depois outro e mais outro, como se uma mão invisível e incrivelmente forte estivesse desmontando a parede por dentro. Afonso observava, hipnotizado pelo horror, incapaz de desviar o olhar. A abertura na parede da lareira cresceu, revelando uma cavidade escura em seu interior, um espaço oco que nunca deveria ter existido. E de dentro daquele buraco, algo começou a deslizar para fora, impulsionado pela força invisível. Primeiro, um osso longo e amarelado. Depois, um emaranhado de tecido apodrecido que um dia fora um vestido de noiva. E, por fim, um crânio, com as órbitas vazias que pareciam fitá-lo com uma acusação milenar. Os restos mortais de Lídia Alvarenga, emparedados ali por seu próprio pai, desabaram no chão da sala em uma pilha disforme de poeira, ossos e farrapos. A verdade, em sua forma mais brutal e literal, estava exposta. O segredo do coronel, escondido por quase 30 anos, fora revelado. No momento em que o último osso tocou o chão, um grito ecoou pela casa. Mas não era um grito de medo. Era um lamento, um som de dor e libertação que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A silhueta de Lídia, que estava parada junto ao porão, começou a se dissipar. A escuridão que a compunha pareceu se desfazer em milhares de partículas de poeira e luz, como uma brasa que finalmente se apaga depois de uma longa noite. A pressão no ar se foi. O frio glacial recuou. E tão subitamente quanto se apagaram, as luzes da casa piscaram e voltaram, inundando a cena macabra com uma luz crua e impiedosa. O choro de Clara no quarto cessou, substituído por um silêncio chocado. A porta do quarto se abriu com um clique. Afonso ficou ali, no meio da sala, o corpo tremendo em espasmos. O cheiro de podridão e o cheiro de flores mortas haviam desaparecido, substituídos pelo odor acre de poeira de gesso e de algo antigo como terra remexida. Todas as peças se conectaram. A aparição na estrada, a voz em sua mente, a palavra no diário, a história de seu tio-avô, o porão e agora o corpo. Era uma jornada desesperada de um espírito em busca não de vingança, mas de paz. Ela não queria machucá-lo. Ela o usou. Usou sua linhagem, sua presença, para finalmente mostrar ao mundo o crime que a vitimou. O grito que ele ouviu não foi de raiva, mas de alívio. O lamento de uma alma que, após décadas presa entre a dor e o segredo, estava finalmente livre. Clara apareceu na porta da sala, o rosto manchado de lágrimas, os olhos arregalados de choque ao ver a cena. O buraco no chão, a parede da lareira destruída e, no meio de tudo, os restos mortais de uma noiva esquecida. Ela olhou para Afonso, depois para os ossos, e um grito silencioso se formou em seus lábios. Ela desabou caindo de joelhos, o corpo sacudido por um colapso nervoso. Afonso, saindo de seu torpor, correu até ela, abraçando-a, tentando protegê-la de uma verdade que era grande demais para ser compreendida. O clímax havia chegado e passado, deixando para trás um rastro de destruição física e emocional. A casa estava em silêncio agora, um silêncio pesado, final. Mas enquanto Afonso segurava sua noiva em prantos, em meio aos destroços de sua sala e aos ossos de outra, ele sentiu que algo ainda permanecia em aberto. O espírito de Lídia podia ter encontrado a paz, mas o mal que a vitimou, a crueldade de seu pai, a violência que foi abafada por tanto tempo. Esse mal não estava preso apenas àqueles ossos. Era uma mancha, uma herança sombria que, de alguma forma, ele sentia que ainda não havia sido completamente purgada. A casa estava quieta, mas o mundo lá fora não sabia de nada. E a história, ele percebeu, ainda não havia terminado. A noite que se seguiu à revelação foi um borrão de luzes piscando, vozes estranhas e o frio burocrático da lei invadindo o santuário de horror que sua casa havia se tornado. Afonso, em estado de choque, contou a história. Contou tudo.
sobre a aparição na estrada, o diário, a conexão de sangue com Joaquim Veiga, o porão e, finalmente, sobre a parede que se abriu sozinha. Os policiais, homens acostumados com a brutalidade do mundo concreto, ouviram com uma mistura de ceticismo e espanto. Eles viram o buraco no chão, a parede demolida de dentro para fora e os ossos no assoalho. Não havia explicação lógica para a destruição, mas havia um corpo. E isso era um fato que eles não podiam ignorar. A investigação que se seguiu foi discreta, abafada. A influência do nome Alvarenga, mesmo depois de tantos anos, ainda ecoava nos corredores do poder local. A causa da morte de Lídia foi oficialmente registrada como indeterminada, mas a história que vazou para a pequena cidade de Itapetininga foi a de um crime passional antigo, finalmente descoberto por um acaso macabro. A casa, o sonho de Afonso e Clara, tornou-se uma cena de crime, um ponto turístico para os curiosos e um monumento à tragédia. Eles nunca mais voltaram a morar ali. Venderam o terreno por uma fração do que valia para alguém que, sem conhecer os detalhes, demoliu o que restava da construção e aterrou o porão para sempre, selando a tumba vazia. A casa nova que compraram era em outra cidade, longe da estrada, longe das memórias. Era uma casa sem história, e era exatamente disso que precisavam. Mas as marcas daquela noite, daquela jornada ao coração da escuridão, permaneceram, gravadas em suas almas como cicatrizes que nunca desapareceriam. Clara, antes uma mulher vibrante e cheia de vida, tornou-se silenciosa e assustada. Por anos, ela dormiu com a luz acesa e acordava gritando de pesadelos, onde uma mulher sem rosto a observava do canto do quarto. O medo se instalou em seu coração, uma sombra permanente que o amor de Afonso, por mais que tentasse, nunca conseguiu dissipar completamente. Afonso, por sua vez, carregava um fardo diferente. Ele não sentia mais medo. O terror havia sido substituído por uma melancolia profunda, uma compreensão sombria da fragilidade da vida e da persistência da dor. Ele abandonou a vida de caminhoneiro. A estrada, que antes representava liberdade e sustento, agora era um lembrete constante da noite que mudou tudo. Ele arrumou um emprego numa oficina mecânica, um trabalho com as mãos sujas de graxa, ancorado na realidade do metal e dos motores, longe da solidão do asfalto noturno. O casamento aconteceu, mas foi uma cerimônia pequena, quase secreta, desprovida da alegria que eles haviam sonhado. Era mais um pacto de sobrevivência do que uma celebração. Eles se amavam, mas o amor deles era agora um amor de convalescentes, de duas pessoas que haviam olhado para o abismo e sobrevivido, mas não sem perdas. A casa na Rua das Acácias foi esquecida pelo tempo, o terreno coberto por mato alto. As crianças da vizinhança evitavam passar em frente ao local depois do anoitecer, sussurrando a história da noiva emparedada. O mal, o verdadeiro mal do coronel Alvarenga, nunca foi punido pela lei dos homens. Ele morreu de velhice em outra cidade, levando seus pecados para o túmulo. Mas Afonso sabia que a justiça, de uma forma ou de outra, havia sido feita. Lídia Alvarenga finalmente teve um enterro digno, seu nome limpo da mancha do abandono. Seus ossos agora descansavam em solo sagrado, sob uma lápide simples que Afonso mandou fazer, onde se lia apenas: Lídia, finalmente, em paz. Às vezes, em noites de chuva fina, quando o vento uivava do lado de fora, Afonso se pegava olhando para a escuridão da janela, o coração apertado por uma saudade que não era sua. Ele não ouvia mais sussurros, não sentia mais presenças. O silêncio em sua vida era completo. Mas ele sabia que a história de Lídia, a dor dela, havia se entrelaçado à sua para sempre. Ele a libertara, mas no processo, uma parte dele também havia se tornado um fantasma, assombrando as memórias de uma casa que não existe mais. Na manhã seguinte à descoberta, depois que a polícia foi embora, a casa parecia vazia, purificada. Mas quem passava pela rua deserta ainda jurava sentir por um breve instante um inexplicável e avassalador cheiro de flores mortas.